Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no caminho que... Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês na noite de hoje para compartilhar algumas reflexões sobre esse tema tão interessante e também fascinante, que é a virtude. A gente entender um pouco mais sobre isso porque é algo ainda tão distante, mas, ao mesmo tempo, tão próximo de nós que nos desafiamos a estar aqui na noite de hoje e em tantos outros dias mais. E aí eu vou começar propondo a vocês uma pergunta assim bem simples, porque o nosso tema está diretamente vinculado com isso. Qual que é o objetivo, de uma maneira assim bem rápida, bem simples e bem direta? O que vocês me responderiam se eu perguntasse qual que é o objetivo, o propósito principal do Espiritismo? Será que vocês conseguem formular rapidamente na mente de vocês uma resposta clara, objetiva? Porque, na verdade, se nós pararmos para olhar a essência, o propósito dessa doutrina que essa pleiade de espíritos de luz vieram trazer para nós, por meio do codificador, do Kardec, o objetivo que o Espiritismo tenta propor, tenta nos empenhar a seguir, é o da reforma íntima, do nosso melhoramento enquanto ser integral, não só o ser físico que aqui se encontra, mas o espírito que nós somos, que é muito maior do que tudo isso. Então, essa proposta de reforma íntima que a gente tanto escuta, de melhoramento, de autodescobrimento, na verdade, é o único propósito para nós estarmos aqui, para nós buscarmos respostas, buscarmos entender o porquê das coisas, qual a lógica de Deus e como a gente se encaixa nisso. E aí o Espiritismo vem com essa bandeira tão bonita, que a gente encontra... Espera que são muitos papéis, a gente enrola. Que a gente encontra como praticamente um lema do Espiritismo, né? Mas, na verdade, é uma verdade que a gente precisa refletir muito. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, percebam que isso está diretamente vinculado a esse tema, a virtude. É necessário esforço para adquirir, e nós vamos falar isso ao longo de toda a noite de hoje, para compreender o que isso requer de nós, como a virtude pode fazer parte do nosso ser, da nossa vida, e como isso nos aguarda. E aí a gente tem que entender que, nesse contexto, nós fomos criados pelo Pai. Portanto, como Jesus diz, vós sois deuses, está nas Escrituras. Isso faz parte de um salmo do Antigo Testamento e Jesus reafirmou. Nós somos herdeiros. E isso traz uma beleza, mas uma responsabilidade muito grande. Porque nós vamos começar a entender cada vez mais Deus no contexto de não só aquela imagem figurada, mas Deus na essência, no que Ele realmente pode representar, no que Ele realmente significa, e o que isso exige de nós, uma vez que somos imagem e semelhança dEle. Nós somos esse herdeiro do Pai. E Jesus nos fala, vos digo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará, e fará maiores do que estas. Isso significa que estamos todos destinados ao mesmo fim.
como Jesus, que foi o espírito mais elevado que esteve entre nós, que reencarnou nessa terra e conviveu conosco por 33 anos, com um propósito de luz, extremamente bondoso, amoroso, de nos propor exatamente isso, um modelo, para que a gente não fique tão perdido, uma vez que a gente ainda não consegue nem conhecer, nem compreender, nem vislumbrar Deus. Mas, nesse processo de criação, Deus nos fez simples e ignorantes. Então, percebam, todos nós que aqui estamos, todos nós, fomos criados da mesma forma, mas também fomos destinados ao mesmo propósito, ao mesmo fim. E que fim é esse? Por que a gente precisa entender a virtude na noite de hoje? Porque o nosso destino compreende desenvolver virtude em nós para que possamos alcançar esse fim. Desenvolver virtudes que nos aproximem do Pai e da felicidade a que tanto nós almejamos. E aí, para a gente entender um pouco melhor do que estamos falando, eu vou trazer para vocês algumas definições de virtude. Pelo dicionário, a virtude vem do latim, a palavra virtus, que significa força viril. E ela designa excelência ou qualidade, disposição firme e constante para a prática do bem. Firme e constante. Guardem essas palavras. No texto que nós estamos trabalhando hoje, do capítulo 17, foi trazido até nós, por meio da doutrina espírita, pelo espírito François Nicolas Madeleine. E ele definiu logo no início do texto que a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, a lista é imensa. Mas se a gente olhar nesse mesmo capítulo, alguns textos antes, nós temos a descrição desse homem de bem. É o homem que segue a lei da justiça, do amor e da caridade. E essa lei representa o Pai. A maneira como o Pai age. A maneira como a sua criação está disposta. E, portanto, todos aqueles espíritos que, como Jesus, conheceram e vivem numa comunhão perfeita com o Pai, como todos eles também agem por já compreender essa grandeza. A gente também tem uma última definição, que é a definição filosófica. E Aristóteles, como o grande filósofo que foi, nos propôs que virtude é tudo aquilo que contribui para completar com excelência a natureza humana. Então, percebam, é como dar aquele plus, é como avançar, progredir, lapidar a obra que Deus iniciou de maneira simples e ignorante. Mas o bacana é a gente refletir que, mesmo a obra sendo feita dessa forma, simples, nós fomos capacitados pelo Pai, desde o princípio, a desenvolver potencialidades que futuramente se desenvolverão em virtudes. Isso tudo existe dentro de nós e a gente precisa começar a acreditar. Porque uma vez que a gente acredita, uma vez que a gente entende, nós caminhamos no sentido de adquirir, de vivenciar. As potencialidades são como sementes que nós carregamos desde o princípio e que precisam ser trabalhadas uma a uma para serem desenvolvidas, para se transformarem em virtude. Nós somos destinados a isso, mas o caminho é longo. E Aristóteles completa que a virtude, ela pode se dividir, assim como ele propõe com a alma, em duas partes: a intelectual e a moral. A virtude intelectual, ela está relacionada à capacidade de aprender, com o diálogo, a reflexão, em busca de um verdadeiro conhecimento. Então, ela tem capacidades como a reflexão, a lógica, o diálogo, que a gente vai estudando e vai desenvolvendo. Então, ela está relacionada com o intelecto. Mas a virtude moral, que seria a segunda forma de virtude,
é a disposição ou inclinação de uma pessoa de buscar praticar o bem por meio de ações ou comportamento moral que gerem hábitos considerados bons de acordo com a ética e justiça. Então, percebam que é desenvolver ações que possibilitem hábitos. É algo que eu preciso fazer constantemente. O indivíduo que faz uma ação virtuosa não é virtuoso, mas aquele que faz sempre. É preciso praticar. Um indivíduo torna-se virtuoso por praticar ações virtuosas. O hábito de agir virtuosamente é fundamental para o indivíduo ser virtuoso. É o hábito que indicará essa disposição de agir no bem. Então, é algo que requer esforço, não vai ser dado de graça. Inclusive, Aristóteles mesmo fala, ele acredita que virtude não é algo inato, que nasceu conosco, é algo que precisa ser trabalhado, desenvolvido. E a gente precisa entender que, a cada momento do nosso dia, nós temos o livre-arbítrio, que é algo que Deus nos deu e que Ele respeita muito, Ele leva muito a sério, e os espíritos maiores também levam por consequência. Nós temos a capacidade de decidir as nossas ações. Para cada escolha que eu faço, um caminho se habilita à minha frente e eu vou trilhar. Então, esse caminho que eu trilho foi escolha minha, e sendo ele bom ou ruim, e entendam por ruim algo que causa dor, que causa sofrimento, porque vai de encontro às leis do Pai. Esses caminhos são escolhas nossas, portanto, a espiritualidade, nos respeitando em nosso livre-arbítrio, não irá nos retirar desse caminho, por mais dor e sofrimento que ele nos cause. É a consequência das nossas ações. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, a gente já escutou isso, né? Então, o que os espíritos fazem, porque nós nunca estamos sozinhos, e na providência do Pai, Ele envia os próprios irmãos para nos auxiliarem uns aos outros. Aqueles que estão em melhor condição mais à frente auxiliam aqueles que estão em início de jornada, aqueles que estão atrás. Então, nós temos essa assistência conosco, mesmo nesses caminhos dolorosos. O que eles fazem é simplesmente, vem cá, dá o braço, eu te ajudo a seguir um pouco mais rápido, um pouco mais depressa, para assim que possível a gente conseguir desviar desse caminho e seguir por caminhos melhores, mais felizes, mas jamais nos livrando das consequências das nossas escolhas, somente nos auxiliando. Então, percebam que, em cima desses conceitos de virtude, nós vamos trabalhar agora sobre a luz da doutrina espírita. O que a espiritualidade nos trouxe nesse sentido. E é muito importante a gente começar tendo total consciência de quem nós somos e o momento em que nós vivemos. A gente já entende que é muito mais do que esse corpo físico. Em essência, somos espírito. A gente tem uma trajetória imensa, tanto passada quanto ainda por vir. E é preciso ter total consciência do quanto nós ainda somos imperfeitos, porque estamos mais próximos do início da nossa jornada do que do final dela. Na verdade, ainda estamos distante do meio. O final talvez é algo que é questionável se vai chegar, afinal, nós somos destinados à imortalidade. Então, acredito que esse processo é constante de aprimoramento, de aprendizado, e assim a gente segue. E existe uma beleza muito grande nisso que a gente ainda não está acostumado a enxergar, porque o eterno ainda é algo intangível para nós. Então, nesse processo, a gente tem mais dentro da gente ignorância, que muitas vezes adquire essa feição do mal, de coisas que assustam, que provocam dor e provocam sofrimento em nós e em outros. Mas a gente também já está começando a trabalhar virtudes, algumas delas. E esse processo é tão legal que, à medida que a gente vai habilitando, desenvolvendo uma virtude, ela vai possibilitando que várias outras também se manifestem. É um ciclo que não tem fim. Mas para eu desenvolver uma virtude, eu preciso dar fim ou começar a reduzir um mal correspondente que ainda existe em mim
por conta de ignorância. Então, tendo essa noção de que nós estamos nesse momento em que ainda existe ignorância, mas já começa a se fazer luz dentro de nós por meio das virtudes, a gente pode fazer um comparativo entre nós, a humanidade que aqui se encontra, e o homem virtuoso, o homem de bem que o Evangelho nos fala. Nós, nesse momento, ainda temos muito de exibicionismo, de ostentação dentro de nós. É uma vontade que faz o bem querendo receber algo em troca, nem que seja atenção ou reconhecimento. Sempre existe alguma coisa lá no fundo, por mais que a gente mascare ou esconda, que nos impele a querer algo em troca. Muitas vezes a gente quer, inclusive, barganhar com Deus uma evolução um pouco mais rápida. Pelo menos na próxima vida, olha, eu estou fazendo bem, eu estou aturando meu vizinho, eu estou trabalhando em casa, estou ouvindo meu irmão pacientemente, não estou respondendo nada, Senhor, pelo amor de Deus, na próxima, não quero reencarnar no Brasil, não. Né? Pelo que eu estou tentando, de repente, até no final da vida, não quero reencarnar nem nesse planeta. A gente barganha com Deus como uma criança faz com os pais. E a gente precisa entender que não funciona assim. A gente está onde precisa estar, onde a gente tem compatibilidade e afinidade. E isso não é ruim, isso é extremamente bom, porque é oportunidade para que, em meio a esse cenário, no qual eu me sinto bem, por mais que ache que não me sinta, porque eu tenho afinidade, eu posso ir trabalhando e desenvolvendo para sair daquele cenário, para ir adiante, para não mais cometer aquelas coisas que tanto me incomodam ao redor, mas que muitas vezes eu também cometo. Então, nesse momento, todo o bem que nós fizemos, que nós façamos, toda a virtude que a gente tente trabalhar, ela vem com um interesse pessoal lá no fundo. E François nos explica que esse interesse, todo esse amor próprio e orgulho que estão por trás, enfraquecem quando não aniquilam o bem que você está tentando fazer, que você fez ou que você pode vir a fazer. Cai tudo por terra. Porque a caridade por si só, e a gente vai falar sobre isso, ela é desinteressada. E quão difícil é para a gente ainda fazer algo sem interesse nenhum. A gente sempre está pensando em alguma coisa. E o homem virtuoso? Na verdade, só mais uma observação. Nessa questão do interesse, tem uma observação que os espíritos nos fazem, e Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, questão 897. Sobre essa questão de é importante não ter interesse, e eles falam que sim, a caridade, o bem que a gente faz deve ser por caridade, deve ser de maneira completamente desinteressada. Mas eles também nos falam que se o nosso interesse for fazer o bem para auxiliar alguém e com isso nos aproximar de Deus, evoluir para nos aproximar do Pai, isso na verdade não é interesse, não é egoísmo. É o nosso objetivo, é a nossa finalidade. Evoluir, angariar virtudes, se desenvolver para atingir felicidade e atingir a proximidade e comunhão com Deus. Não é egoísmo, então é permitido. Não é visto como algo ruim. Não é visto como algo que perturba aquela ação de caridade e do bem. Mas, tirando isso, qualquer outra intenção que nós tenhamos, ela vai demonstrar esse orgulho e esse amor próprio que a gente ainda cultiva. Voltando ao ponto que eu tinha falado, que era o homem virtuoso. Então, nós já vimos o nosso cenário, mas como se dá o homem virtuoso? É o contrário. Ele não se importa com o título que ele está recebendo. Ele não se importa com a atenção que ele possa receber com aquela ação, com aquele gesto. O foco dele está concentrado em quem ele está ajudando. Na verdade, é uma abnegação total, porque ele se esquece de si próprio, das suas dores, dos seus problemas, dos seus medos, e ele se concentra na dor do outro. Se a gente fizer um esforço mínimo para olhar ao nosso redor,
a gente vai perceber que tem pessoas muito próximas que estão numa dor e num sofrimento muito maior que o nosso. E quando a gente começa a olhar para isso, o nosso eu perde o foco. A gente fica até constrangido de reclamar e de se olhar e falar assim, nossa, eu tenho problemas, porque tem gente que tem tão mais. E muitas vezes nos dá um exemplo de perseverança, de fé, que deixa a gente constrangido. E isso impele a gente a fazer o bem, a buscar ajudar com o que a gente já pode, com o que a gente já possui. E acreditem, todos nós já possuímos alguma coisa que possamos doar, desde que seja sincero, desinteressado. O homem de bem é isso, é esse desinteresse, é essa abnegação. Ele faz o bem por fazer, pela alegria que sente em simplesmente se permitir gerar um pouco de bem-estar, de conforto, de consolo para quem está ao seu redor, o próximo que a gente tanto escuta, seja ele quem for. Então, o homem virtuoso trabalha, serve e é modesto. Mas a questão é, e Kardec também pergunta isso, vocês acham que existe esse homem virtuoso aqui na Terra? Que esse homem virtuoso convive conosco? E, mais uma vez, os espíritos dão aquela resposta que desconcertam a gente. Não tendes na Terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. As pessoas que trabalham no bem, elas não querem holofote, elas não estão fazendo propaganda, e muitas vezes a gente não percebe e desconhece porque elas trabalham no anonimato. Elas trabalham de coração. Não querem nada em troca. E a gente acredita, principalmente com esse trabalho tão intenso da mídia, que o mal se sobrepõe, que o mal predomina. Ainda predomina, mas já existe uma massa fazendo bem, só que faz o bem no anonimato, de forma desinteressada. Então, que a gente comece a acreditar que o bem existe sim, que o homem virtuoso existe e está entre nós. Por mais que ele ainda não tenha desenvolvido tudo, a gente sabe que o máximo que a gente pode almejar de virtuosidade, de perfeição, é a que Jesus nos dá como exemplo. Pelo menos agora, no planeta, é o que nós podemos almejar. Mas a gente sabe que somos destinados a ir muito além, porque Jesus mesmo fala que poderemos fazer mais se acreditarmos nele. Então, nesse momento em que tudo que a gente vê se concentra nesse cenário de mostrar algo que não é real, que muitas vezes não é quem nós somos, como principalmente as redes sociais, que existe uma preocupação muito grande em esconder a sua dor, a sua imperfeição e mostrar uma realidade com o objetivo de causar inveja no outro, de causar mais mal-estar ao outro, que você sabe que sofre também. Todo mundo tem os seus problemas, mas você faz aquilo de propósito. Olha como nós estamos ainda caminhando tão distante dessa realidade de fazer o bem, de buscar amenizar a dor e o sofrimento do próximo. Existe uma pesquisa alemã, se eu não me engano, de 2005, que fala que cerca de 87% das pessoas que são seus amigos nas redes sociais te odeiam e odeiam seus posts. Porque, na verdade, eles olham aquilo com inveja. E muitas vezes, quando você posta aquilo, você sabe que vai provocar aquele mal-estar no outro e você faz com essa intenção. E espera a retaliação. Você sabe que ele vai responder e vai postar também alguma coisa para não ficar por baixo. Então, olha a discórdia que você está gerando, que você está alimentando. Temos que começar a nos responsabilizar por isso. Porque se isso provoca o mal-estar no outro, analisem também, analisem comigo, reflitam nos seus lares. Isso causa algum bem-estar verdadeiro no íntimo de vocês? Traz paz? Ajuda em alguma coisa? Saber que alguém está sentindo inveja ou está se sentindo mal, depreciado, infeliz, por sua causa ou por algo que você fez e que alimentou aquelas fraquezas?
Pois é, as nossas vicissitudes muitas vezes escondem fraquezas odiosas da nossa parte. Por isso, o Espiritismo fala o tempo todo que a gente precisa olhar para dentro, se conhecer, como maneira de se conscientizar e enfrentar as nossas fraquezas. O que nós fizemos até então, ao longo de várias reencarnações, é ignorar o que existe de ruim em nós. A gente segrega, esconde, mascara. Porque dói. Dói saber que você não é aquele ser bonzinho, bacana, gente boa, que você imagina e acredita que é. Quando a gente olha para dentro com sinceridade e disposição, a gente descobre coisas horríveis muitas vezes. E essas coisas, ao mesmo tempo que doem muito, que ferem, são extremamente libertadoras, porque a partir do momento que você se permite enxergar, você se conhece ao ponto de querer mudar. E aí você vai em busca da mudança. E isso é fundamental. Quanto mais tempo a gente ainda vai demorar para aceitar esse convite que o Cristo tem nos feito há milênios, de nos modificar. Esse texto e a doutrina espírita em si vieram também para justamente causar esse rebuliço dentro de nós. Está na hora de fazer a mudança. Como o seu Márcio disse, aproveitem esse momento, essa encarnação. É a melhor encarnação. Cada reencarnação que nós temos é a melhor. Nós nunca tivemos mais conhecimento, mais consciência do que a presente. Então, aproveitemos esse momento para dar algum passo adiante, para pararmos de mascarar e enfrentar. E aí a gente precisa começar a entender que o objetivo de Jesus, ao conviver conosco, foi nos trazer uma visão de Deus um pouco mais tangível, um pouco mais compreensível, mesmo que no nosso cenário ainda tão restrito, limitado pela ignorância, para que nós pudéssemos conseguir visualizar de alguma forma, mesmo que imperfeita. E ele nos mostra que Deus é todo amor, é o amor ilimitado. E vejam que interessante, se nós quisermos seguir esse exemplo do homem virtuoso, que é conduzido pela modéstia, que não quer holofotes, precisamos ter como exemplo o ser mais humilde que existe. Quem vocês acham que é o ser mais humilde que existe? O topo é Deus. Deus é o ser mais humilde. Se a gente pode caracterizar assim como ser, porque na verdade foge à nossa compreensão, mas só a nível didático. Porque percebam só, Deus, no seu poder infinito de criação, instituiu leis. E qual o objetivo quando a gente cria leis? É limitar o nosso próprio raio de ação. E isso é o exemplo máximo de humildade que a gente pode ter. Ele criou mecanismos para não fazer qualquer coisa. Ele segue uma lógica. As leis de Deus, os espíritos nos trazem isso com a codificação, elas são eternas e imutáveis. E elas seguem a lógica do amor e da justiça, que são a caracterização da essência de Deus. Então, Deus nos dá esse exemplo de humildade. E uma outra característica de Deus, que eu acho que essa deve ser a que a gente mais gosta de analisar para seguir. Deus é o trabalhador maior. Jesus mesmo nos fala: o meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Deus não cessa o seu trabalho nunca. E quando a gente entende isso pelo conceito da eternidade, a coisa foge da compreensão. Ele trabalha constantemente. Outro exercício de humildade. E qual é o exemplo que a gente tem que tirar disso? Nós temos que descansar? Lógico, o repouso físico é necessário, nós ainda não estamos na condição de Jesus. Mas a gente precisa entender que é preciso arregaçar as mangas e servir. Esse foi o exemplo que o Cristo nos deu. E o Pai, por ter essa fonte de amor ilimitado, ele doa, é o maior doador.
ele doa o que possui, ele doa o seu amor para a sua criação, para os seus filhos o tempo inteiro. Nós somos cercados pelo amor de Deus. Nós estamos imersos no amor do Pai, imersos nele. Mas Deus trabalha dessa maneira anônima, no silêncio, de tal forma que muitos de nós acabam por questionar se ele existe, porque ele também não quer holofote. E a gente precisa entender que o objetivo de adquirir essas virtudes tem que ter como esse modelo o Pai, que por estar tão distante de nós, em termos de compreensão, se fez mais compreensível pelo Filho, por Jesus. E à medida que nós angariarmos as nossas virtudes, nós vamos nos aproximando da felicidade. A felicidade não é no que se tem. Ela não está contida no que eu tenho. Ela está contida no que eu compartilho. E onde existe um sistema em que se compartilha, existe abundância. Isso foge desse nosso contexto materialista, essa nossa lógica materialista de que a gente não pode perder, de que doar significa perder, dividir. Essa é a lógica do amor. Quanto mais se doa, mais se multiplica, mais se enriquece, mais se progride. A gente precisa se aproximar dessa felicidade. Angariar essas virtudes, na verdade, não é para que nós fiquemos bonitinhos, brilhando num pedestal giratório. É para que nós possamos servir e retribuir tudo aquilo que nós sempre recebemos. À medida que nós vamos progredindo espiritualmente, vamos evoluindo, a gente vai começando a entender a providência divina e o quanto nós somos abençoados, o quanto nós somos acompanhados, assistidos, auxiliados o tempo inteiro desde o momento em que fomos criados. Principalmente nos momentos mais difíceis e mais dolorosos. É tanto amor, é tanto auxílio, que a gente começa a se sentir mal e quer retribuir de alguma forma. Quer começar a doar também com o que nós já temos, para aqueles que estão em situação um pouco pior. Isso significa que estão sofrendo, que estão sentindo uma dor que muitas vezes foge da nossa compreensão. Esse é o propósito de se tornar virtuoso. E aí nós temos o nosso modelo, o exemplo e o guia, que é o Cristo. Por que que o Cristo é o nosso modelo? Ele foi o ser mais evoluído que caminhou entre nós, que esteve conosco, e ele mesmo nos disse que ele estava em comunhão com o Pai. Ele e o Pai eram um. Ele conhece a vontade do Pai e auxilia, colocando essa vontade em prática. Então, como a gente pode ignorar esse ser que está tão próximo e que, na verdade, traduz a essência do Pai? De uma maneira que a gente pode, sim, visualizar, compreender, é tangível. Por isso Jesus nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele ainda fala mais: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Entendem agora por que essa importância do compartilhamento? Um termo que há um tempo atrás praticamente não existia, que agora é tão comum nas nossas vidas, porque é o caminho, é o exemplo do Cristo. E nesse momento em que ele esteve conosco, se doando, ele nos deixou uma mensagem muito clara que se resume em 2 mandamentos que, segundo ele, continham toda a lei e todo o profeta. Quando os fariseus o encurralaram e perguntaram qual era o maior mandamento da lei, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E como eu disse, nesses 2 mandamentos, ele nos deixa claro que está resumido tudo. Então percebam que aqui a gente entende a importância do amor.
E quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente percebe que muito se fala da caridade. Porque a caridade é o exercício do verdadeiro amor, aquele que é puro e incondicional, ou seja, aquele que não exige nada em troca. Eu não vou amar somente se você estiver compreendida nesse cenário, se você me doar algo em troca, se você aceitar as minhas condições. Não, é um amor que ama e pronto. Nós temos como exemplo mais próximo o amor de uma mãe para um filho. É um amor que ama e pronto. Não tem condição. E a caridade é exatamente a ação do amor. O amor é um sentimento. A caridade é a ação. É o colocar o amor em prática. A espiritualidade nos fala que é a virtude mais sublime. É a síntese do Evangelho de Jesus. É a expressão que nós podemos começar a colocar em prática no nosso dia a dia, que nos aproxima do exemplo do Cristo. E aí, a gente também tem, para compreender melhor, como é a caridade diante da ótica do Cristo. Porque se é o que exprime o evangelho dele, a ação dele, como ele enxergava a caridade? É a benevolência para com todos, ou seja, ser bom. Ser bom para com quem cruzar o seu caminho. Doar o melhor de você. Indulgência para com as imperfeições alheias. Se permita compreender que o outro também é limitado tal qual nós somos. Se permita enxergar que o outro erra. E que muitas vezes isso machuca. Mas todos nós agimos com o propósito de ser felizes. A gente só ainda não compreende como agir melhor. E por último, o perdão das ofensas. Ser indulgente está extremamente atrelado em perdoar. Então, que a gente possa se oferecer dessa maneira no nosso dia a dia, independente da circunstância. Isso aqui vai nos permitir agir daquela forma que nos conduz para o caminho do bem, de maneira a criar os hábitos que Aristóteles falou, para que possamos desenvolver as virtudes no nosso ser. E aí a gente tem o lema, que escuta tanto falar na casa espírita, que vai muito além até. Fora da caridade não há salvação. Se a gente entendeu que a caridade é esse exercício do amor puro, se aproxima do exemplo do Cristo, é o caminho que a gente precisa seguir, quando a gente escuta essa frase, que na verdade dá origem a um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente precisa compreender a grandeza disso. Não há salvação, não há alternativa, não há caminho a ser seguido. Esse é o exemplo do Cristo, por isso é o caminho. E Paulo, nesse mesmo capítulo do Evangelho, nos traz que nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. Então percebam o quanto essa verdade é profunda e a gente precisa começar a vivenciar. Fora da caridade não tem alternativa, não tem salvação. Não deveria ser considerado possibilidade, porque vai conduzir ao erro, que vai conduzir ao sofrimento, que vai nos afastar de Deus e da felicidade. E é o looping que a gente está vivendo há quantas encarnações? O objetivo disso tudo é o nosso progresso final. É por isso que nós estamos aqui falando sobre virtudes, sobre como vivenciar para desenvolver essas virtudes, e a caridade é o caminho, porque segue o exemplo e a palavra do Cristo. A gente precisa entender que para esse progresso completo do nosso ser, nós precisamos desenvolver a caridade, no sentido da moralidade, mas o Espiritismo não se resume apenas a dizer que nós precisamos trabalhar
esse senso moral em nós. Vai além. A gente também precisa trabalhar o conhecimento, a razão, a sabedoria, a intelectualidade. E aí o Emmanuel traz uma imagem muito bonita no livro O Consolador, para ajudar a gente a compreender um pouquinho isso que eu acabei de dizer. O sentimento de amor e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, ou seja, do progresso moral, sobre o segundo, o progresso intelectual. Porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda nas repetidas experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. E aí ele traz uma outra imagem também muito bacana para ajudar a gente a entender de uma maneira um pouco mais simples esse contexto que ele fala, que é a história do deserto. Imaginem que nós estamos no deserto e que a sabedoria representa uma rota, o caminho. A sabedoria sem o amor faz a gente caminhar pelo deserto, sabendo para onde ir, mas por falta de água, a gente morre de sede no meio do trajeto. O amor seria essa água. Então, imaginem que no deserto, o amor seria, o nosso desenvolvimento moral seria um oásis. Mas que se só existir o amor, a gente não tem para onde ir. A gente fica parado no mesmo lugar sem saber o que fazer. Então, é preciso vivenciar ambos. É preciso saber para onde nós temos que ir e saber como seguir. Ter conteúdo para seguir. Essa imagem é muito bacana e a gente precisa começar a trabalhar. Por isso que a nossa humanidade, como ele diz aqui, as duas coisas precisam ser trabalhadas. Mas a gente tem que o progresso completo, apesar de ser o alvo a atingir, os indivíduos não chegam senão passo a passo. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão o passo e cada uma a seu tempo. Na verdade, é natural que primeiro a gente desenvolva a intelectualidade para depois desenvolver a moral. Porque precisamos compreender para depois a gente começar a sentir. Mesmo que a nossa compreensão no início, com o nosso egoísmo aflorado, nos faça cometer ações ruins. Nos façam cometer ações extremamente infantis, mas que causem muita dor e sofrimento. Para que em meio a esse caos que nós vivemos de dor e sofrimento, a gente comece a entender a necessidade de ter bons sentimentos, opostos àquele que a gente já não aguenta mais. Isso soa familiar? Não é o momento que a gente está vivendo? Está tudo sob controle, é natural, é a ordem das coisas. Mas entendam que o processo de mudança é individual, íntimo e intransferível. Mudar o mundo é consequência. É preciso começar esse trabalho interno. E aí a gente, para refletir, precisa entender que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, de todas as nossas fraquezas, assim como a caridade é a fonte das virtudes. A gente precisa começar a abrir mão do nosso egoísmo, daquela voz que nos pede para olhar tudo sob a minha ótica, em que me coloca como centro do universo. Existe muito mais, a vida vai muito além. A caridade e a humildade, esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a via da perdição. O que a gente está comentando aqui, né? E aí, Kardec também pergunta qual é a maneira que nós temos de destruir o egoísmo no Livro dos Espíritos, questão 917. Os espíritos respondem e ele faz um comentário em cima dessa resposta. E eu não vou me ater à resposta dos espíritos, só esse trechinho do comentário de Kardec, que diz que
para a gente destruir o egoísmo, é preciso atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação. Não é essa educação que tende a fazer homens instruídos. A gente já viu que só instrução não faz homens de bem, não destrói egoísmo. Pelo contrário, às vezes até propicia. Mas a que tende a fazer homens de bem. Então, nesse contexto em que a gente tem falado tanto aqui na casa, do núcleo familiar e da missão que ele tem nesse processo de formação do ser, de correção, de auxiliar nesse processo da nossa caminhada evolutiva, principalmente sob o aspecto moral, esse é o caminho. Está aí a importância. A gente não pode ignorar, não pode abrir mão. E aí, para a gente já começar a finalizar, a François termina o seu texto nos deixando com o seguinte alerta. Primeiro ele fala que a vós todos, a quem a fé espírita reanimou com seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os espíritas sinceros. Mas com esta advertência: mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que um dia elas deverão redimir-se. Então, que a gente entenda o caminho que foi repetido tantas vezes aqui, nas palavras do Cristo, na doutrina espírita, que os espíritos vieram reforçar esse evangelho de luz que Jesus nos deixou, que a gente possa ter a certeza de que não há outro caminho, outra rota segura, apesar de nós podermos escolher o caminho que quisermos seguir. E aí eu vou terminar com uma história que eu quero compartilhar com vocês, que é a história de Santo Antão, ou Santo Antônio de Tesla, ou Santo Antônio do Deserto. Santo Antão foi um homem que vivia no deserto e foi dolorosamente tentado pelo diabo a sua vida inteira. E ele resistiu bravamente. As tentações eram diversas, o diabo se manifestava de infinitas maneiras. Através de comida, de luxúria, de mulheres, de preguiça, de tédio. E ele resistia bravamente. Até que ao longo da sua existência, no final da sua existência, na sua cova, o demônio sai derrotado. Ele não tinha conseguido seu objetivo. No momento em que ele se retira, Santo Antão ajoelha e agradece ao Cristo e diz: eu finalmente hoje me tornei santo. Aí o demônio volta rindo, porque ele finalmente tinha caído na última tentação, que era da vaidade, a vontade de ser santo. E para a gente fica a reflexão de que os santos não têm consciência que são santos. Eles não estão preocupados se já são considerados assim, se adquiriram esse título. Eles estão muito mais preocupados com a consciência que os liga com o Pai e com o desejo e a vontade de auxiliar aqueles que estão ao seu redor, sofrendo e necessitando de alguma ajuda, de algum amparo. Como a gente falou, não existe essa necessidade do holofote. É uma abnegação total. E por que eles ficaram conhecidos? A maioria não enquanto estiveram vivos. O reconhecimento veio depois, o nosso carinho e admiração por eles surgiram depois, porque não é comum esse comportamento. A gente não está acostumado com ele. Nós estamos acostumados com os nossos vícios, com essa nossa maneira egoística e orgulhosa de agir. Então, quando nós vemos um ser abnegado, que trabalha contra tudo e contra todos, que tem problemas como nós, dores, dificuldades, e ainda assim está lá trabalhando em prol do outro, se abdicando totalmente, isso realmente chama a atenção de qualquer ser humano. Comove qualquer estrutura íntima. Porque, no fundo, nós sabemos que a beleza consiste nesse caminho.
no fundo, a gente vê que esse é o caminho que nós temos que seguir e nós queremos seguir. Mas aí, no instante seguinte, o nosso egoísmo volta a falar e a gente alimenta. Então, que a gente possa começar a refletir, ter o conhecimento necessário para se fazer mais forte do que a nossa vontade de manter os velhos comportamentos, os velhos hábitos que nos levaram por caminhos tão tortuosos, de tanto erro, de tanta dor, de tanto sofrimento. Que Jesus nos dê a coragem necessária e o discernimento para que, assim como Aristóteles falou, nós possamos reconhecer a ação antes de seguir o caminho e possamos praticar essa ação constantemente, com firmeza no propósito, para adquirir os hábitos que consolidarão essas virtudes no nosso íntimo. E que a paz do Mestre nos envolva nesse momento, porque precisamos muito.